Olá, pessoal! Hoje eu vou contar para vocês uma história que vai deixar vocês absolutamente chocados. É o caso de um homem simples, trabalhador, que ignorou um sintoma aparentemente inofensivo por meses. Mas o que os médicos descobriram durante a cirurgia foi algo tão extraordinário, tão raro, que deixou toda a equipe médica em estado de choque total. Ricardo Silva tinha 45 anos quando essa história começou. Um homem simples, trabalhador da construção civil há mais de 20 anos. Pai de 2 filhos, morava na periferia de uma grande cidade brasileira. Como a maioria dos brasileiros trabalhadores, Ricardo estava acostumado com dores no corpo. Afinal, carregar peso, trabalhar sob o sol forte, subir em andaimes, isso faz parte da rotina de quem trabalha pesado todos os dias. Ricardo era daqueles homens que raramente iam ao médico. Sabe como é, né, pessoal? Principalmente os homens da construção civil, eles têm essa cultura de aguentar a dor, de achar que ir ao médico é frescura. E foi exatamente essa mentalidade que quase custou muito caro para o Ricardo. No início de março de 2023, Ricardo estava trabalhando em uma obra de um prédio residencial quando sentiu uma pequena dor no braço direito. Nada demais, pensou ele. Provavelmente tinha feito um movimento brusco ou carregado peso demais. Esse tipo de dor era comum no trabalho dele, mas alguns dias depois, quando Ricardo estava tomando banho, ele notou algo estranho. Havia uma pequena elevação na pele do braço, bem onde havia sentido a dor. Era como um carocinho pequeno, do tamanho de uma ervilha mais ou menos. Deve ser um músculo inflamado, pensou Ricardo, e seguiu sua vida normalmente. Pessoal, agora vem a parte que deixa tudo mais interessante e mais assustador. Porque o que Ricardo notou nos dias seguintes não era normal, não era nada que ele já tivesse visto antes. Quando Ricardo movimentava o braço, especialmente quando esticava ou contraía os músculos, aquela pequena elevação, ela se movia. E não era o tipo de movimento que você esperaria de um músculo ou tendão inflamado. Era um movimento independente, como se houvesse algo dentro da pele que tinha vida própria. Imagine a sensação, pessoal. Você olha para o seu próprio braço e vê alguma coisa se mexendo sob a sua pele, de forma autônoma. É perturbador, né? A esposa do Ricardo, Dona Maria, foi a primeira a reparar. Ela estava passando pomada para dor muscular no braço do marido quando viu a bolinha se movimentar. "Ricardo, que negócio é esse no seu braço que fica se mexendo?" perguntou ela, preocupada. "Ah, deve ser o músculo inflamado mesmo. Você sabe como é, trabalho pesado todo dia", respondeu Ricardo, tentando não demonstrar que aquilo também o estava deixando inquieto. Mas Dona Maria insistiu. "Isso não é normal, Ricardo. Músculo não se mexe assim sozinho. Parece que tem alguma coisa viva aí dentro." E sabe o que é mais impressionante, pessoal? Dona Maria estava certa. Havia sim alguma coisa viva ali dentro, mas eles ainda não faziam ideia do que estava por vir. E não se esqueçam, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like para nos ajudar a continuar trazendo esses casos incríveis para vocês. E queria saber de onde você está assistindo esse vídeo, me conta aí nos comentários. Com o passar das semanas, aquela pequena elevação começou a crescer. Não muito, mas o suficiente para ficar mais visível. E o movimento também ficou mais pronunciado. Ricardo começou a reparar que quando ele ficava parado, a bolinha também ficava quieta. Mas bastava ele fazer qualquer movimento com o braço que ela voltava a se mexer. Era como se houvesse um pequeno animal hibernando sob sua pele que acordava sempre que ele se movimentava. Durante o mês de abril, Ricardo tentou de tudo. Comprou pomadas anti-inflamatórias, fez compressa quente, compressa fria, tomou analgésicos. Nada adiantava. A bolinha continuava lá, crescendo lentamente e se movendo de forma cada vez mais visível. Os colegas de trabalho começaram a reparar também. Durante o horário de almoço, quando os trabalhadores ficavam sem camisa por causa do calor,
Alguns colegas do Ricardo notaram aquela estranha elevação no braço dele. "Cara, que negócio é esse no seu braço?" perguntou Josué, um colega mais velho. "É uma inflamação, já tô tratando", respondeu Ricardo, claramente constrangido. "Mas rapaz, isso aí tá se mexendo, olha só", disse outro colega, apontando para o braço do Ricardo. E realmente estava. Naquele momento, com Ricardo movimentando o braço para pegar a marmita, a elevação se moveu de uma forma bem nítida, como uma pequena serpente nadando sob a pele. "Cara, isso não é normal não. Você precisa ir no médico", disse Josué preocupado. "Eu já vi muita coisa estranha na vida, mas nunca vi uma inflamação que se mexe assim." Foi nesse momento que Ricardo começou a ficar realmente preocupado. Até então, ele estava tentando convencer a si mesmo de que era algo simples, que ia passar sozinho. Mas quando outras pessoas começaram a reparar e ficar alarmadas, ele percebeu que talvez fosse algo mais sério. Em maio, a situação já estava ficando insustentável. A bolinha havia dobrado de tamanho e o movimento estava tão visível que era impossível ignorar. Dona Maria não conseguia mais dormir direito, preocupada com o marido. "Ricardo, você precisa ir no posto de saúde. Isso não é normal. Pode ser alguma coisa séria", implorava ela. "Ah, Maria, você sabe como é o posto. Demora uma eternidade para conseguir consulta e provavelmente vão dizer que é alguma bobagem e me mandar para casa", respondia Ricardo, ainda relutante. Mas a insistência da esposa e a pressão dos colegas de trabalho finalmente fizeram efeito. No final de maio, Ricardo finalmente decidiu procurar ajuda médica. "Pessoal, agora eu quero que vocês prestem atenção nesta parte da história, porque é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes do ponto de vista médico." Ricardo chegou ao posto de saúde numa manhã de segunda-feira. Como sempre, havia uma fila enorme de pessoas esperando atendimento. Ele chegou às 6 da manhã e só conseguiu ser atendido às 11 horas da manhã. A médica que o atendeu era a doutora Sandra, uma clínica geral com mais de 15 anos de experiência. Quando Ricardo explicou o problema e mostrou o braço, a reação dela foi imediata. "Senhor Ricardo, há quanto tempo o senhor tem esse sintoma?" perguntou ela, examinando cuidadosamente a elevação. "Uns 3 meses, doutora. E isso se move mesmo?" "Se move sim, doutora, principalmente quando eu mexo o braço." A doutora Sandra pediu para Ricardo movimentar o braço e quando viu a elevação se mover de forma independente, ela franziu a testa, claramente intrigada. "Senhor Ricardo, eu preciso ser honesta com o senhor. Em 15 anos de medicina, eu nunca vi nada parecido com isso. Essa movimentação não é normal, não parece ser muscular, não parece ser vascular. É como se houvesse algo realmente se movendo aí dentro." Pessoal, imaginem a reação do Ricardo nesse momento. Depois de meses tentando se convencer de que era algo simples, ouvir da própria médica que ela nunca havia visto nada igual deve ter sido aterrorizante. "O que a senhora acha que pode ser, doutora?" perguntou Ricardo, visivelmente nervoso. "Olha, senhor Ricardo, eu não posso dar um diagnóstico definitivo sem exames mais detalhados, mas eu suspeito que possa ser algum tipo de... Bem, isso pode soar estranho, mas talvez algum tipo de parasita." Parasita. Essa palavra ecoou na mente do Ricardo como um trovão. Ele sabia que existiam vermes intestinais, tinha ouvido falar de tênia, lombrigas, mas um parasita no braço. Isso era possível? "Parasita, doutora. Como assim?" "Existem alguns tipos de parasitas que podem migrar pelo corpo e se alojar em tecidos musculares. É raro, muito raro, especialmente em áreas urbanas, mas não é impossível. O senhor trabalha com terra, tem contato com animais?" "Sim, doutora. Trabalho na construção civil." "Às vezes trabalho com terra, escavações. Isso pode explicar. Vou encaminhá-lo para um especialista e vamos pedir alguns exames. Ultrassom para começar, talvez uma tomografia."
Quando Ricardo chegou em casa e contou para Dona Maria sobre a consulta, ela ficou apavorada. Parasita, Ricardo? Que tipo de parasita? A doutora não soube dizer. Disse que é raro, mas que pode acontecer. Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. Toda vez que ele fechava os olhos, imaginava alguma criatura se mexendo dentro do seu braço. E o pior é que não era só imaginação. Quando ele tocava a elevação, conseguia sentir algo se movendo ali dentro. O ultrassom foi marcado para a semana seguinte. Durante esses dias de espera, Ricardo começou a observar mais atentamente o comportamento da bolinha. Ele notou que ela se movia mais durante o dia, quando ele estava ativo, e ficava mais quieta à noite. Era como se seguisse um ritmo biológico. Dona Maria também começou a observar. Certa noite, ela estava massageando o ombro do marido quando viu a elevação se mover de forma muito nítida. Ricardo, olha isso! Olha como se mexe! Eles ficaram alguns minutos apenas observando. Era fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Dava para ver claramente o contorno de algo se movimentando sob a pele, como uma pequena serpente nadando. Maria, você acha que pode ser perigoso? Perguntou Ricardo. Não sei, amor, mas vamos descobrir logo. Não podemos deixar isso assim. No dia do ultrassom, Ricardo estava muito nervoso. O técnico que fez o exame ficou claramente intrigado com o que viu na tela. Senhor, o senhor pode movimentar o braço para mim? Quando Ricardo movimentou o braço, tanto ele quanto o técnico puderam ver na tela do ultrassom uma estrutura alongada se movendo dentro do tecido muscular. Isso é muito estranho, murmurou o técnico. Vou chamar o doutor para dar uma olhada. O médico radiologista chegou e ficou alguns minutos analisando as imagens. Senhor Ricardo, o que vemos aqui é realmente incomum. Há uma estrutura tubular de aproximadamente 4 centímetros de comprimento, localizada no tecido muscular do seu braço. E essa estrutura, bem, ela parece estar se movendo. Doutor, o que pode ser isso? Baseado na movimentação e no formato, eu diria que é muito provável que seja um parasita. Provavelmente um nematódio, um tipo de verme. Mas para ter certeza, vamos precisar de exames mais específicos. Pessoal, neste ponto da história, Ricardo já estava em pânico total. A confirmação de que havia realmente algo vivo se movendo dentro do braço dele era aterrorizante. Mas acreditem, o pior ainda estava por vir. Com o resultado do ultrassom, Ricardo foi encaminhado para um infectologista, Dr. Carlos Mendonça, especialista em doenças tropicais. O Dr. Carlos tinha mais de 20 anos de experiência e já havia visto casos muito raros ao longo de sua carreira. Quando analisou o caso do Ricardo e as imagens do ultrassom, o Dr. Carlos ficou intrigado. Senhor Ricardo, baseado nos sintomas e nas imagens, eu acredito que o senhor tenha uma infestação por um nematódio migratório. Provavelmente uma espécie de filária ou algo similar. Doutor, isso é perigoso? Pode ser, senhor Ricardo. Depende do tipo de parasita e de há quanto tempo está aí. O problema é que esses parasitas podem migrar para outros órgãos. Se chegassem ao coração, pulmões ou cérebro, seria muito grave. Essa informação deixou Ricardo completamente desesperado. Ele havia ignorado o problema por meses, achando que não era nada sério, e agora descobria que poderia ser uma questão de vida ou morte. Doutor, o que precisamos fazer? Cirurgia, senhor Ricardo. É a única forma de retirar o parasita com segurança, e precisamos fazer rapidamente. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte no hospital público da região. Ricardo estava apavorado, mas sabia que não havia escolha. Durante aquela semana de espera, uma coisa interessante aconteceu. A bolinha começou a se mover ainda mais, como se o parasita estivesse ficando mais agitado.
Dona Maria chegou a comentar que parecia que a criatura sabia que ia ser removida. A decisão de Ricardo de finalmente buscar atendimento médico marcou o início de uma jornada que o levaria dos corredores de um posto de saúde comum até os corredores da pesquisa médica, revelando não apenas um caso de parasitismo raro, mas também a fragilidade das defesas do corpo humano e a capacidade da ciência em desvendar os mistérios mais profundos da vida. A procura por uma explicação para aquele movimento estranho sob sua pele desencadearia uma série de eventos que culminariam em descobertas surpreendentes, impactando não apenas sua própria vida, mas também a compreensão médica de doenças infecciosas e a segurança no ambiente de trabalho. A história de Ricardo Silva é, portanto, um testemunho sobre a importância da observação atenta, da coragem em enfrentar o desconhecido e da sabedoria que reside em reconhecer quando a resiliência deve dar lugar à busca por ajuda profissional. É uma narrativa sobre como um simples sinal, ignorado por meses, pode desvendar um universo de complexidade biológica e, em última instância, salvar vidas. A jornada de Ricardo Silva no sistema de saúde, iniciada com uma elevação móvel em seu braço, rapidamente se aprofundou em uma intrincada investigação médica. A doutora Sandra, ao examinar o paciente, demonstrou um profissionalismo notável diante do incomum. Sua honestidade ao admitir a singularidade do caso, declarando nunca ter presenciado algo semelhante em seus 15 anos de prática, foi um fator crucial para que Ricardo deixasse de lado sua relutância e abraçasse a necessidade de um diagnóstico aprofundado. A hipótese de um parasita, embora inicialmente chocante, abriu um caminho para a investigação científica, afastando o problema do campo do desconhecido para o domínio da patologia. Essa transição de um sintoma inexplicável para uma suspeita diagnóstica é um pilar fundamental na abordagem de qualquer condição médica rara. A menção de parasitas migratórios, especialmente em tecidos musculares e em um contexto urbano, desencadeou uma série de reflexões sobre a capacidade de adaptação e sobrevivência desses organismos. A doutora Sandra, ao questionar Ricardo sobre seu histórico de trabalho, em particular o contato com solos e áreas potencialmente contaminadas, traçou uma linha direta entre a exposição ambiental e a infecção. Essa conexão é vital. Ela sublinha como as condições de trabalho e o ambiente em que vivemos podem ser vetores silenciosos de doenças, muitas vezes insidiosas. A menção a trabalhos em terrenos baldios alagadiços, por exemplo, evoca imagens de ecossistemas propícios à proliferação de parasitas, onde ovos e larvas podem permanecer viáveis por longos períodos, aguardando o hospedeiro ideal. O processo de encaminhamento para um especialista em doenças infecciosas e parasitárias, acompanhado da solicitação de exames como ultrassom e tomografia computadorizada, ilustra a metodologia científica em ação. Cada etapa é projetada para coletar dados, refinar hipóteses e, eventualmente, chegar a um diagnóstico preciso. A ansiedade de Ricardo, exacerbada pela incerteza e pela gravidade potencial da condição, era palpável. A espera pelos exames, um período de angústia para qualquer paciente, adquire uma dimensão ainda mais crítica quando se tem a convicção de que uma criatura viva reside no interior do próprio corpo. Essa espera, em si, torna-se um componente da experiência da doença, um teste de paciência e de força mental. A observação detalhada do comportamento da elevação no braço de Ricardo, com seus padrões de movimento ligados à atividade física e ao calor, revela uma dinâmica fascinante. Essa interação entre o parasita e o hospedeiro, mesmo que rudimentar, sugere uma forma de resposta adaptativa do organismo invasor às condições fisiológicas do corpo humano.
A descrição do movimento como uma pequena serpente nadando sob a pele não é meramente poética. Ela captura a essência da anomalia, a percepção de uma vida autônoma pulsando sob a superfície. Essa percepção, compartilhada entre Ricardo e sua esposa, Dona Maria, reforça a ideia de que a observação atenta e a comunicação são ferramentas poderosas, capazes de validar preocupações e impulsionar a busca por soluções médicas. A narrativa se aprofunda na experiência subjetiva da doença, onde a percepção de um corpo em desarmonia se torna uma realidade inescapável. A espera pelos resultados do ultrassom lançou Ricardo e Dona Maria em um turbilhão de ansiedade. Cada dia, sem a confirmação definitiva, era uma eternidade de especulações sombrias. A clínica de imagem, um ambiente estéril e silencioso, tornou-se o palco para a materialização de seus medos. O técnico de ultrassonografia, um profissional experiente, viu sua serenidade profissional abalada ao deparar-se com as imagens na tela. Aquele movimento tão claramente visível e coordenado desafiava sua vasta experiência, forçando-o a reavaliar o que considerava possível dentro do corpo humano. A necessidade de chamar um radiologista experiente sublinhou a gravidade e a raridade da situação, transformando um exame de rotina em uma consulta de emergência. O radiologista, com sua bagagem de décadas de prática, não pôde esconder seu espanto. A análise minuciosa da estrutura tubular, sua localização estratégica no tecido muscular e, acima de tudo, sua autonomia de movimento, pintaram um quadro clínico alarmante. A descrição do parasita como definitivamente se movendo de forma independente e coordenada não era apenas um achado médico, mas a confirmação de uma invasão biológica em andamento. A identificação preliminar como um nematódio, um verme cilíndrico, embora científica, não diminuía o impacto emocional da descoberta. Ricardo agora possuía a certeza aterradora de que uma criatura viva, alienígena em sua própria biologia, habitava seu corpo, um fato que transcendia a compreensão médica comum e mergulhava no reino do extraordinário. A confirmação de que Ricardo abrigava um parasita era apenas o prelúdio para uma nova fase de sua jornada médica, o encaminhamento para o Dr. Carlos Mendonça, um infectologista com especialização em doenças tropicais, marcou a entrada em um campo de conhecimento ainda mais específico e, para Ricardo, mais temível. A gravidade da situação foi explicitada pela menção a possíveis migrações para órgãos vitais como coração, pulmões ou cérebro. Essa perspectiva, a de que a criatura poderia se deslocar e causar danos em cascata, aumentou exponencialmente o senso de urgência e o medo de Ricardo. A cirurgia, apresentada como a única solução viável para a remoção segura do parasita, tornou-se o foco imediato, um ponto de esperança e, ao mesmo tempo, de profundo receio. A agitação observada no parasita na semana que antecedeu a cirurgia, interpretada por Dona Maria como um prenúncio de sua remoção iminente, adiciona uma camada quase mística à narrativa. Essa percepção de que um organismo não humano poderia ter uma forma rudimentar de percepção de seu próprio destino é um tema recorrente em histórias de invasão biológica, misturando ciência com uma pitada de especulação sobre a consciência animal ou parasitária. A descrição do movimento como mais agitado, mais errático, sugere uma resposta instintiva à mudança no ambiente interno do hospedeiro, talvez uma reação à inflamação, ao estresse ou a outras alterações fisiológicas que precedem um evento drástico como uma cirurgia. A noite anterior à operação foi um interlúdio de insônia e reflexão para Ricardo. A imagem da elevação em seu braço, sob a luz fraca do abajur, transformou-se em um símbolo de sua vulnerabilidade e do combate silencioso que seu corpo estava travando. As perguntas que o assaltavam sobre a dor do parasita,
sobre a possibilidade de fuga durante a cirurgia, sobre a integridade do próprio parasita, não eram apenas manifestações de ansiedade, mas também reflexos de uma profunda desconexão entre a mente humana e a realidade biológica de uma invasão parasitária. A mente, incapaz de processar completamente a situação, recorria a cenários extremos, povoados por criaturas em movimento frenético e cenários de pesadelo. Esse estado de hipervigilância, onde cada toque na pele era um exame de consciência, ilustra o impacto psicológico devastador de uma condição médica tão rara e invasiva. A narrativa se aprofunda na angústia da espera, na batalha interna contra o medo e na complexidade das emoções humanas diante de um evento que desafia a normalidade. A sala de cirurgia, imaculadamente branca e esterilizada, era um palco de alta tecnologia e expectativa. Ricardo, sob o efeito da sedação leve, navegava entre a consciência e o sono, com a mente turva, mas com a certeza de que o momento decisivo havia chegado. A doutora Ana Paula, em seu papel de anestesista, supervisionava meticulosamente cada sinal vital, garantindo que o corpo de Ricardo estivesse preparado para a intervenção. A precisão de seus gestos, a calma em sua voz, ao se comunicar com a equipe, transmitiam uma confiança que, apesar do nervosismo latente, trazia um certo alívio ao paciente. O foco não estava apenas em induzir a perda de sensibilidade, mas em manter o equilíbrio fisiológico do corpo durante um procedimento invasivo, uma dança delicada entre a farmacologia e a fisiologia humana. O Dr. Fernando Oliveira, cirurgião principal, assumiu a liderança da operação com a autoridade de quem domina sua arte. A incisão, planejada para ser mínima, mas estratégica, revelou a presença do invasor. A descrição do parasita como se movendo bastante não era uma hipérbole, era a constatação de uma vitalidade persistente, uma resistência biológica que desafiava a própria natureza do ato cirúrgico. A equipe, composta pelos residentes Dr. Carlos Menezes e Dra. Juliana Ferreira, testemunhava não apenas um procedimento médico, mas uma aula prática de parasitologia e cirurgia em tempo real. A curiosidade científica que os impulsionava, aliada à responsabilidade inerente à formação médica, criava uma atmosfera de aprendizado intenso e concentrado. A necessidade de preservar o parasita intacto para estudos futuros adicionava uma camada de complexidade à tarefa, exigindo não apenas habilidade em dissecar, mas também em manipular tecidos com uma delicadeza extrema para não comprometer a integridade do espécime. Durante o ato cirúrgico, a surpresa da equipe foi palpável ao observar o tamanho e a vivacidade do organismo. Os 6 centímetros de comprimento e meio centímetro de largura, juntamente com a movimentação contínua, superaram as expectativas pré-cirúrgicas. A exclamação da anestesista, "Isso estava vivo o tempo todo dentro do braço dele", resumia o espanto coletivo. O doutor Fernando, ao confirmar a atividade intensa do parasita e expressar a raridade do evento, solidificou a importância científica daquele momento. A decisão de preservar o parasita em formol para a análise posterior não era meramente um procedimento de rotina, mas um passo crucial para desvendar os segredos daquela infecção particular e, potencialmente, para avançar o conhecimento médico em parasitologia. Essa etapa, crucial para a ciência, transformava um ato de cura pessoal em um marco para a comunidade médica. O despertar de Ricardo da anestesia foi marcado pela ansiedade em obter um veredito sobre o sucesso da remoção. A confirmação do Dr. Fernando, aliada à sua declaração sobre a singularidade do caso em sua carreira, trazia um misto de alívio e reconhecimento da gravidade do que havia sido enfrentado.
A identificação preliminar como filária, um nematóide parasita, abria caminho para uma compreensão mais profunda da natureza do invasor. Os dias de observação pós-cirúrgica, um período de recuperação e monitoramento, permitiram que Ricardo experimentasse, pela primeira vez em meses, a ausência daquela sensação incômoda de movimento em seu braço. Essa ausência, mais do que a própria cura física, representava o retorno à normalidade e a libertação de uma presença indesejada e aterrorizante. A história, até este ponto, delineia a capacidade da medicina em intervir em situações extremas, transformando o medo em esperança através da ciência e da intervenção cirúrgica. A análise laboratorial posterior à cirurgia revelou um panorama ainda mais complexo do que se imaginava inicialmente. A descoberta de anticorpos para 3 espécies distintas de parasitas em um único indivíduo, como identificado nos exames de sangue de Ricardo, sinaliza a vasta capacidade de exposição humana a agentes patogênicos, mesmo em ambientes urbanos aparentemente controlados. Essa constatação sublinha que a manifestação física de um parasita, o nódulo palpável e móvel no braço de Ricardo, era apenas a ponta de um iceberg parasitário. Os outros organismos, representados pelos anticorpos, poderiam estar em diferentes fases de desenvolvimento. Alguns, talvez já eliminados pela resposta imune do corpo, outros em um estado latente, aguardando condições favoráveis para reativar. Essa pluralidade de exposições sugere que o corpo humano é, muitas vezes, um ecossistema em si mesmo, com uma microbiota e uma fauna parasitária que coexistem em um delicado equilíbrio, até que um fator desencadeante, como uma condição de trabalho específica ou um enfraquecimento temporário do sistema imunológico, perturbe essa coexistência. A investigação epidemiológica que se seguiu, focada na obra de saneamento básico em um antigo lixão, lançou luz sobre a origem provável dessa exposição múltipla. A contaminação do solo, agravada pela natureza do local, um depósito de resíduos que serviu como um criadouro para uma miríade de organismos durante anos, criou um ambiente propício para a proliferação de parasitas com ciclos de vida diversos e, por vezes, complexos. Ao identificar que 17 dos 23 trabalhadores daquela obra apresentavam sinais de infestação, o que se manifestava de formas variadas, desde sintomas sutis até comprometimentos mais sérios, como a filariose linfática que afetava as pernas de Josué e a oncocercose que ameaçava a visão de outro colega, a magnitude do surto se tornou evidente. Isso demonstra como um único local de trabalho pode se tornar um foco de disseminação de doenças parasitárias, afetando múltiplos indivíduos de maneiras distintas e frequentemente subdiagnosticadas. A percepção de que muitos desses sintomas foram atribuídos ao cansaço ou a outras causas comuns ressalta a importância de um olhar clínico mais aprofundado, que não se contente com explicações superficiais para queixas persistentes. Ademais, a descoberta deste surto específico desencadeou uma reavaliação dos protocolos de segurança no setor da construção civil. A implementação de exames médicos periódicos para trabalhadores expostos a áreas de risco, como solos potencialmente contaminados, representa uma mudança proativa na prevenção de doenças. Essa medida, antes inexistente ou insuficiente, agora se torna um componente essencial na proteção da saúde dos trabalhadores, reconhecendo que a exposição ocupacional a patógenos ambientais é uma realidade que exige vigilância constante. A história de Ricardo, portanto, transcendeu o âmbito pessoal para se tornar um catalisador de mudanças estruturais, salvaguardando a saúde de uma categoria profissional inteira, através da conscientização e da adoção de práticas mais rigorosas.
A contribuição de Ricardo para a ciência se ampliou com a análise genética do parasita retirado de seu braço. A descoberta de uma variação genética inédita, catalogada posteriormente como Filaria ricardensis, eleva o caso a um patamar de relevância científica internacional. Essa nova cepa, possivelmente adaptada às condições específicas do ambiente urbano brasileiro ou a um ciclo de vida particular, abre novas frentes de pesquisa em parasitologia. A identificação de novas espécies ou variações genéticas de parasitas é fundamental para a compreensão da evolução desses organismos, suas interações com o hospedeiro e o desenvolvimento de estratégias de controle mais eficazes. A homenagem a Ricardo, nomeando a nova espécie em sua honra, não é apenas um reconhecimento formal, mas um testemunho do papel crucial que os pacientes desempenham na vanguarda da pesquisa médica, muitas vezes sem sequer o perceberem. Sua condição, inicialmente motivo de medo e incerteza, tornou-se a chave para desvendar um mistério biológico com implicações globais. O impacto do caso de Ricardo Silva na comunidade científica e médica se estendeu para além da catalogação de uma nova espécie parasitária. A dedicação da equipe médica em documentar e analisar cada detalhe do processo de infecção e tratamento permitiu a criação de protocolos de diagnóstico e intervenção mais precisos. O protocolo Ricardo Silva, como veio a ser conhecido, não se limitou a casos de filariose, mas estabeleceu um novo paradigma para a investigação de doenças parasitárias emergentes ou raras. Ao enfatizar a importância da anamnese detalhada, do rastreamento ambiental e da utilização de exames de imagem avançados, em conjunto com testes sorológicos específicos, o protocolo ofereceu um modelo replicável para que outros profissionais de saúde pudessem abordar sintomas atípicos com maior confiança e eficácia. Este método, que integra diversas especialidades médicas, da infectologia à radiologia e parasitologia, demonstra a força da colaboração interdisciplinar no avanço do conhecimento médico. Ao compartilhar a experiência de Ricardo em palestras e publicações científicas, os profissionais de saúde envolvidos ressaltaram a importância de não descartar relatos de sintomas que, à primeira vista, possam parecer triviais ou sem gravidade. A palestra de Ricardo para futuros médicos, focada na sua própria jornada de superação e na lição aprendida sobre a importância da prevenção e da busca por ajuda, ressoou profundamente entre os estudantes. A capacidade de um trabalhador da construção civil, um homem de poucas palavras, mas de grande experiência de vida, de influenciar a formação de uma nova geração de médicos, é um testemunho poderoso do valor da escuta ativa e do respeito pela perspectiva do paciente. Essa troca intergeracional de conhecimento, onde a vivência prática se encontra com o rigor científico, é fundamental para moldar profissionais de saúde mais empáticos e eficazes. A transformação de Ricardo em um embaixador da prevenção entre seus colegas de trabalho ilustra o poder da educação informal e da influência social. Ao compartilhar abertamente sua história, ele quebrou o estigma associado à busca por cuidados médicos e incentivou uma cultura de autocuidado no ambiente de trabalho. Essa mudança de mentalidade, de uma postura de estoicismo para uma de vigilância e proatividade em relação à saúde, é um dos legados mais significativos do caso. A conscientização sobre os riscos ocupacionais, especialmente em ambientes com potencial de contaminação, tornou-se um tema de discussão frequente nos canteiros de obra, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para todos. A disseminação dessas informações, muitas vezes de forma orgânica e informal, exemplifica como a experiência pessoal pode se converter em um agente de mudança social. A pesquisa contínua na região onde Ricardo trabalhou
identificando 7 espécies de parasitas, algumas ainda não catalogadas, abre um novo capítulo na exploração da biodiversidade parasitária e suas implicações para a saúde humana. Essa descoberta reforça a ideia de que muitas doenças, especialmente aquelas de origem parasitária, ainda são envoltas em mistério, aguardando a investigação científica para serem plenamente compreendidas. O local se tornou, de fato, um laboratório a céu aberto, um ponto de referência para estudos internacionais que buscam mapear e combater patógenos emergentes. A ciência, ao desvendar esses enigmas, não apenas protege a saúde pública, mas também expande os limites do nosso conhecimento sobre a intrincada relação entre o homem e o mundo microscópico. O caso de Ricardo Silva, portanto, transcende a mera curiosidade médica. Ele se configura como um estudo de caso exemplar sobre a importância da vigilância em saúde, da pesquisa científica colaborativa e do impacto transformador de uma única experiência individual. A humildade com que Ricardo compartilhou sua jornada, aliada à expertise e dedicação dos profissionais de saúde, resultou em avanços significativos que beneficiarão inúmeras vidas. Essa narrativa demonstra como a perseverança diante do desconhecido e a coragem em buscar ajuda podem não apenas salvar uma vida, mas também contribuir para o progresso científico e a melhoria das práticas de saúde em uma escala muito mais ampla, redefinindo a forma como encaramos os sinais que nosso corpo nos envia. A complexidade da resposta imune do corpo humano a agentes invasores, como os parasitas, frequentemente se manifesta de maneiras que desafiam a compreensão simplista de doença versus saúde. No caso de Ricardo, a presença de anticorpos para múltiplos nematódios, mesmo aqueles que não apresentavam sintomas visíveis, revela a intrincada rede de defesas que o organismo mobiliza. O sistema imunológico não é um mero observador passivo. Ele atua proativamente na neutralização e eliminação de ameaças. A detecção de anticorpos específicos, como os para Wuchereria bancroft e Onchocerca volvulus, indica que o corpo de Ricardo já havia encontrado esses organismos em algum momento de sua vida, mesmo que a infecção não tenha progredido para um estágio sintomático. Essa capacidade de resposta, muitas vezes silenciosa e eficaz, é um testemunho da resiliência biológica humana. Além disso, a identificação de uma terceira espécie ainda não identificada abre uma janela para a vasta diversidade parasitária que ainda aguarda catalogação e estudo. Essa lacuna no conhecimento científico ressalta a importância da pesquisa contínua, especialmente em áreas de risco ocupacional e ambiental. A investigação aprofundada do histórico de trabalho de Ricardo, vinculando-o a um antigo lixão, não foi apenas uma busca por uma explicação para sua condição específica, mas uma estratégia para identificar focos de infecção mais amplos. Ao mapear a exposição de outros trabalhadores da mesma obra, a equipe médica não apenas estendeu o cuidado a um grupo maior de indivíduos, mas também contribuiu para a formulação de políticas de saúde pública mais eficazes, direcionadas à prevenção e ao controle de doenças parasitárias em ambientes de trabalho de alto risco. A descoberta de que muitos dos colegas de Ricardo apresentavam infestações parasitárias, algumas com sintomas sutis e outras com manifestações mais graves, como a filariose linfática e a oncocercose ocular, evidencia a natureza insidiosa dessas doenças. Frequentemente, os sintomas iniciais são tão inespecíficos ou atribuídos a outras causas
que a infecção pode progredir silenciosamente, causando danos cumulativos e, por vezes, irreversíveis antes que um diagnóstico seja estabelecido. A filariose linfática, por exemplo, pode levar a um inchaço crônico das extremidades, conhecido como elefantíase, uma condição debilitante que afeta a mobilidade e a qualidade de vida. Da mesma forma, a oncocercose ocular, transmitida por um parasita diferente, mas também prevalente em certas condições ambientais, pode resultar em cegueira. A história de Ricardo, ao alertar seus colegas e impulsionar a investigação, serviu como um chamado à ação, promovendo uma maior conscientização sobre a saúde ocupacional e a importância da vigilância médica contínua. O impacto da história de Ricardo transcendeu a esfera médica, influenciando diretamente as práticas de segurança no setor da construção civil. A implementação de exames médicos periódicos específicos para a detecção de parasitas em trabalhadores expostos a áreas de risco, como solos contaminados ou locais com histórico de saneamento precário, representou uma mudança paradigmática. Essa medida proativa não apenas protege a saúde individual dos trabalhadores, mas também contribui para a prevenção de surtos e a redução da disseminação de doenças parasitárias na comunidade. A conscientização sobre os riscos associados a determinados ambientes de trabalho, antes negligenciada, passou a ser uma prioridade, promovendo um ambiente laboral mais seguro e uma cultura de cuidado mútuo entre os colegas. Essa transição de uma postura reativa para uma abordagem preventiva é um legado valioso que a experiência de Ricardo deixou para a indústria. Ademais, a análise genética do parasita retirado do braço de Ricardo revelou uma variação nunca antes documentada na literatura científica. Essa descoberta, que culminou na nomeação da espécie como Filaria ricardensis, não é apenas um feito para a parasitologia, mas também um lembrete da vasta biodiversidade de organismos que coexistem conosco, muitos dos quais ainda desconhecidos pela ciência. Essa nova cepa de filária pode possuir características únicas em termos de ciclo de vida, patogenicidade ou resposta a tratamentos, abrindo novas avenues de pesquisa para o desenvolvimento de métodos de diagnóstico e terapêuticas mais eficazes. A contribuição de Ricardo, portanto, estende-se à expansão do conhecimento científico, fornecendo dados cruciais que podem beneficiar o controle de doenças parasitárias em escala global. A ciência, ao desvendar os mistérios do corpo humano e de seus invasores microscópicos, avança um passo de cada vez. E a história de Ricardo Silva é um capítulo notável nessa jornada contínua. A peculiar adaptação genética da filária, agora batizada como Filaria ricardensis, abriu um novo capítulo na parasitologia, revelando que a natureza, em sua incessante busca por sobrevivência, é capaz de criar variações que surpreendem até mesmo os cientistas mais experientes. Essa cepa específica, encontrada no organismo de Ricardo, demonstrou uma notável capacidade de evasão e adaptação ao ambiente humano, características que a diferenciam de suas congêneres mais conhecidas. A pesquisa realizada pela doutora Helena Santos e sua equipe na universidade local detalhou como essa filária possuía uma membrana celular com uma composição proteica incomum, dificultando a identificação por anticorpos e, consequentemente, a resposta imune do hospedeiro. Essa particularidade celular, um verdadeiro escudo biológico, explicava em parte por que o parasita permaneceu indetectável por tanto tempo no corpo de Ricardo, operando sob o radar do sistema de defesa natural do corpo humano. Além da sua resistência imunológica, a Filaria ricardensis apresentava um ciclo de vida ligeiramente distinto. Os estudos preliminares sugeriam que a fase larval, responsável pela infecção inicial,
podia permanecer em um estado de dormência prolongada por um período significativamente maior do que outras espécies de filárias. Essa latência estendida permitia que o parasita esperasse por condições mais favoráveis, como um aumento na circulação sanguínea local ou uma mudança na temperatura corporal para iniciar seu desenvolvimento ativo. Essa estratégia de espera inteligente representava uma vantagem evolutiva considerável, pois minimizava o risco de detecção precoce e permitia que o parasita se estabelecesse de forma mais robusta antes de desencadear sintomas perceptíveis. Para o indivíduo infectado, isso significava que a infecção podia estar presente por meses, até anos, sem manifestações claras, tornando o diagnóstico e o tratamento mais desafiadores. A descoberta dessa nova variação genética não se limitou à mera curiosidade acadêmica. Ela trouxe implicações diretas para a saúde pública e a prática médica. Ao compreender os mecanismos de evasão e dormência da filaria ricardensis, os pesquisadores puderam desenvolver novos métodos de diagnóstico mais sensíveis, capazes de identificar a presença do parasita mesmo em seus estágios iniciais e assintomáticos. Um exemplo prático disso foi a criação de um teste sorológico modificado que utilizava antígenos recombinantes específicos da filaria ricardensis, aumentando drasticamente a precisão na detecção de infecções latentes. Essa inovação foi posteriormente incorporada ao protocolo Ricardo Silva, aprimorando significativamente a capacidade de rastreamento e intervenção em casos de parasitose semelhantes, especialmente em populações de risco. A ciência, ao desvendar as minúcias da biologia do parasita, ofereceu ferramentas mais eficazes para combater sua disseminação. Outro aspecto fascinante da filaria ricardensis residia em sua interação com os tecidos musculares. Diferentemente de outras filárias que podem se alojar em vasos linfáticos ou no tecido subcutâneo, essa cepa demonstrou uma afinidade particular pelas fibras musculares estriadas. A pesquisa histopatológica revelou que o parasita liberava enzimas específicas que remodulavam o ambiente celular ao seu redor, criando um microhabitat propício para sua sobrevivência e movimentação. Essa capacidade de alterar a arquitetura tecidual, embora sutil, explicava a mobilidade aparente sob a pele de Ricardo. Era como se o parasita estivesse, de certa forma, lubrificando seu caminho através dos músculos, minimizando a resistência e o desconforto para o hospedeiro, ao mesmo tempo em que assegurava sua própria locomoção. Essa adaptação fisiológica única não só explicava os sintomas de Ricardo, mas também abria novas linhas de investigação sobre a interação entre parasitas e a matriz extracelular muscular. A descoberta da filaria ricardensis e suas peculiaridades genéticas não apenas expandiu o conhecimento científico, mas também abriu caminhos para a reinterpretação de outros casos médicos anômalos. Pesquisadores de diversas áreas começaram a revisitar dados de pacientes com sintomas vagos e persistentes que haviam sido inicialmente classificados como inexplicáveis ou atribuídos a condições menos específicas. Ao aplicar as novas ferramentas de diagnóstico desenvolvidas com base no estudo da filaria ricardensis, muitos desses casos começaram a apresentar um padrão de infecção parasitária que antes passava despercebido. Isso sugere que a prevalência de infecções por parasitas raros ou com manifestações atípicas pode ser significativamente maior do que se estimava anteriormente. Um exemplo notório foi o caso de uma paciente em Minas Gerais que sofria de dores musculares crônicas e fadiga extrema há mais de uma década. Diversos especialistas haviam investigado a condição, mas nenhuma causa clara havia sido identificada.
Somente após a aplicação de um painel de testes sorológicos aprimorado, com foco em antígenos derivados da filaria ricardensis e outras filárias raras, foi possível detectar uma carga parasitária baixa, porém ativa, em seus tecidos musculares. O tratamento com antiparasitários específicos resultou em uma melhora drástica de seus sintomas, demonstrando o poder da investigação aprofundada e o valor de se considerar diagnósticos menos convencionais, especialmente quando outras explicações falham em se concretizar. Essa paciente, que viveu anos em sofrimento sem um diagnóstico preciso, tornou-se um símbolo da importância de não descartar a possibilidade de infecções parasitárias em quadros clínicos complexos. Ademais, a capacidade da filaria ricardensis de induzir um estado de dormência prolongada levou a investigações sobre mecanismos de evasão imunológica em parasitas em geral. Os cientistas começaram a explorar como certos organismos são capazes de desativar ou contornar as defesas do hospedeiro, permanecendo viáveis por longos períodos sem desencadear uma resposta imune robusta. Essa linha de pesquisa tem implicações que vão muito além da parasitologia. A compreensão desses mecanismos de evasão pode inspirar o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para uma variedade de doenças, incluindo câncer e distúrbios autoimunes, onde o sistema imunológico do paciente pode estar comprometido ou atacando o próprio corpo. A interação parasita-hospedeiro, neste contexto, torna-se um laboratório natural para desvendar os segredos da imunomodulação. Considere, por exemplo, como a descoberta de que a filaria ricardensis utiliza enzimas para remodelar seu microambiente muscular pode ser aplicada a outras áreas da medicina. Essa capacidade de influenciar a matriz extracelular e as interações celulares poderia, teoricamente, ser explorada para direcionar a entrega de medicamentos a tecidos específicos ou para modular a resposta inflamatória em diversas condições. A forma como o parasita prepara o terreno para sua sobrevivência, criando um nicho fisiologicamente favorável, é um feito de engenharia biológica que a ciência pode aprender a emular ou combater de maneiras inovadoras. Essa perspectiva, ao focar nas estratégias adaptativas do parasita, revela um potencial terapêutico inesperado, transformando um inimigo biológico em uma fonte de conhecimento para o avanço da medicina regenerativa e da farmacologia. A complexidade do caso de Ricardo Silva e a descoberta subsequente da filaria ricardensis serviram como um catalisador para uma colaboração científica sem precedentes. Pesquisadores de diferentes instituições, especializados em áreas como genética, imunologia, parasitologia e entomologia, uniram esforços para desvendar completamente o ciclo de vida, os mecanismos de infecção e as particularidades evolutivas desse parasita. Essa abordagem multidisciplinar permitiu uma compreensão mais holística do fenômeno, integrando dados de diversas fontes para construir um quadro completo. Essa sinergia de conhecimentos não apenas acelerou o processo de descoberta, mas também destacou a importância da colaboração em pesquisa para enfrentar desafios médicos complexos que transcendem as fronteiras de disciplinas isoladas. Um aspecto particularmente intrigante dessa colaboração foi a investigação sobre os potenciais vetores da filaria ricardensis. Embora a infecção direta por contato com solo contaminado tenha sido a hipótese inicial, a equipe começou a considerar a possibilidade de vetores artrópodes, como mosquitos ou moscas específicas, que poderiam ter um papel na transmissão do parasita. Estudos entomológicos em áreas onde Ricardo e seus colegas haviam trabalhado
começaram a identificar espécies de insetos que apresentavam em seus estudos preliminares a presença de larvas em estágio de desenvolvimento compatível com a filária. Essa investigação, ao conectar a ecologia dos insetos à saúde humana, lançou luz sobre rotas de transmissão mais complexas, que poderiam explicar a disseminação do parasita em diferentes contextos ambientais e ocupacionais. A compreensão desses vetores é crucial para o desenvolvimento de estratégias de controle mais eficazes que visem interromper a cadeia de transmissão em sua origem. A complexidade da resposta imune do corpo humano a agentes invasores, como os parasitas, frequentemente se manifesta de maneiras que desafiam a compreensão simplista de doença versus saúde. No caso de Ricardo, a presença de anticorpos para múltiplos nematódios, mesmo aqueles que não apresentavam sintomas visíveis, revela a intrincada rede de defesas que o organismo mobiliza. O sistema imunológico não é um mero observador passivo. Ele atua proativamente na neutralização e eliminação de ameaças. A detecção de anticorpos específicos, como os para Wuchereria bancrofti e Onchocerca volvulus, indica que o corpo de Ricardo já havia encontrado esses organismos em algum momento de sua vida, mesmo que a infecção não tenha progredido para um estágio sintomático. Essa capacidade de resposta, muitas vezes silenciosa e eficaz, é um testemunho da resiliência biológica humana. Além disso, a identificação de uma terceira espécie ainda não identificada abre uma janela para a vasta diversidade parasitária que ainda aguarda catalogação e estudo. Essa lacuna no conhecimento científico ressalta a importância da pesquisa contínua, especialmente em áreas de risco ocupacional e ambiental. A investigação aprofundada do histórico de trabalho de Ricardo, vinculando-o a um antigo lixão, não foi apenas uma busca por uma explicação para sua condição específica, mas uma estratégia para identificar focos de infecção mais amplos. Ao mapear a exposição de outros trabalhadores da mesma obra, a equipe médica não apenas estendeu o cuidado a um grupo maior de indivíduos, mas também contribuiu para a formulação de políticas de saúde pública mais eficazes, direcionadas à prevenção e ao controle de doenças parasitárias em ambientes de trabalho de alto risco. A descoberta de que muitos dos colegas de Ricardo apresentavam infestações parasitárias, algumas com sintomas sutis e outras com manifestações mais graves, como a filariose linfática e a oncocercose ocular, evidencia a natureza insidiosa dessas doenças. Frequentemente, os sintomas iniciais são tão inespecíficos ou atribuídos a outras causas que a infecção pode progredir silenciosamente, causando danos cumulativos e, por vezes, irreversíveis antes que um diagnóstico seja estabelecido. A filariose linfática, por exemplo, pode levar a um inchaço crônico das extremidades, conhecido como elefantíase, uma condição debilitante que afeta a mobilidade e a qualidade de vida. Da mesma forma, a oncocercose ocular, transmitida por um parasita diferente, mas também prevalente em certas condições ambientais, pode resultar em cegueira. A história de Ricardo, ao alertar seus colegas e impulsionar a investigação, serviu como um chamado à ação, promovendo uma maior conscientização sobre a saúde ocupacional e a importância da vigilância médica contínua. A complexidade da resposta imune do corpo humano a agentes invasores, como os parasitas, frequentemente se manifesta de maneiras que desafiam a compreensão simplista de doença versus saúde. No caso de Ricardo, a presença de anticorpos para múltiplos nematódios, mesmo aqueles que não apresentavam sintomas visíveis, revela a intrincada rede de defesas que o organismo mobiliza. O sistema imunológico não é um mero observador passivo. Ele atua proativamente na neutralização e eliminação de ameaças.
A detecção de anticorpos específicos, como os para Wuchereria bancroft e Onchocerca volvulus, indica que o corpo de Ricardo já havia encontrado esses organismos em algum momento de sua vida, mesmo que a infecção não tenha progredido para um estágio sintomático. Essa capacidade de resposta, muitas vezes silenciosa e eficaz, é um testemunho da resiliência biológica humana. A descoberta da Filaria ricardensis e suas peculiaridades genéticas não apenas expandiu o conhecimento científico, mas também abriu caminhos para a reinterpretação de outros casos médicos anômalos. Pesquisadores de diversas áreas começaram a revisitar dados de pacientes com sintomas vagos e persistentes que haviam sido inicialmente classificados como inexplicáveis ou atribuídos a condições menos específicas. Ao aplicar as novas ferramentas de diagnóstico desenvolvidas com base no estudo da Filaria ricardensis, muitos desses casos começaram a apresentar um padrão de infecção parasitária que antes passava despercebido. Isso sugere que a prevalência de infecções por parasitas raros ou com manifestações atípicas pode ser significativamente maior do que se estimava anteriormente. Um exemplo notório foi o caso de uma paciente em Minas Gerais que sofria de dores musculares crônicas e fadiga extrema há mais de uma década. Diversos especialistas haviam investigado a condição, mas nenhuma causa clara havia sido identificada. Somente após a aplicação de um painel de testes sorológicos aprimorado, com foco em antígenos derivados da Filaria ricardensis e outras filárias raras, foi possível detectar uma carga parasitária baixa, porém ativa, em seus tecidos musculares. O tratamento com antiparasitários específicos resultou em uma melhora drástica de seus sintomas, demonstrando o poder da investigação aprofundada e o valor de se considerar diagnósticos menos convencionais, especialmente quando outras explicações falham em se concretizar. Essa paciente, que viveu anos em sofrimento sem um diagnóstico preciso, tornou-se um símbolo da importância de não descartar a possibilidade de infecções parasitárias em quadros clínicos complexos. Ademais, a capacidade da Filaria ricardensis de induzir um estado de dormência prolongada levou a investigações sobre mecanismos de evasão imunológica em parasitas em geral. Os cientistas começaram a explorar como certos organismos são capazes de desativar ou contornar as defesas do hospedeiro, permanecendo viáveis por longos períodos sem desencadear uma resposta imune robusta. Essa linha de pesquisa tem implicações que vão muito além da parasitologia. A compreensão desses mecanismos de evasão pode inspirar o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para uma variedade de doenças, incluindo câncer e distúrbios autoimunes, onde o sistema imunológico do paciente pode estar comprometido ou atacando o próprio corpo. A interação parasita-hospedeiro, neste contexto, torna-se um laboratório natural para desvendar os segredos da imunomodulação. Ao entrelaçarmos os fios desta narrativa, um panorama mais amplo emerge, revelando a intrincada dança entre a vulnerabilidade humana e a resiliência da vida em suas formas mais inesperadas. A jornada de Ricardo Silva, de um trabalhador comum a um protagonista involuntário no palco da ciência médica, espelha a jornada que todos nós, de certa forma, empreendemos ao navegar pelas complexidades de nossos próprios corpos. As percepções coletadas ao longo desta exploração apontam para uma compreensão mais profunda das interconexões invisíveis que moldam nossa existência, desde as exposições ambientais até as respostas biológicas mais íntimas. Nesta conjuntura, torna-se evidente que as manifestações de saúde e doença raramente são eventos isolados, mas sim o resultado de uma complexa teia de fatores interligados.
A forma como o organismo responde a estímulos externos, a capacidade de adaptação de patógenos e a própria evolução dos sistemas de defesa e diagnóstico médico convergem em um ponto de intersecção fascinante. As lições extraídas desta odisseia pessoal, quando vistas sob a ótica do conhecimento científico acumulado, amplificam seu significado, transcendendo o indivíduo para tocar em verdades universais sobre a fragilidade e a força da vida. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos como a observação atenta e a disposição para questionar o aparentemente inexplicável são, de fato, ferramentas poderosas. A ciência, em sua busca incessante por respostas, frequentemente se apoia em casos singulares que, à primeira vista, podem parecer anomalias isoladas. Contudo, é precisamente no estudo dessas anomalias que se encontram as chaves para desvendar mistérios mais profundos, abrindo novas perspectivas sobre a saúde, a doença e o próprio funcionamento da vida em sua multiplicidade. À medida que nos aproximamos da reflexão final, a importância de cada passo nesta investigação, desde o sintoma inicial até as descobertas científicas subsequentes, torna-se cada vez mais clara, apontando para um entendimento mais matizado da relação entre o ser humano e o mundo microscópico que o cerca. A saga de Ricardo Silva, iniciada com um simples incômodo no braço, desdobrou-se em uma profunda exploração das complexidades que regem a vida em seu estado mais fundamental. O que começou como um sintoma aparentemente inofensivo, um murmúrio quase imperceptível do corpo, transformou-se em um testemunho eloquente da intrincada relação entre o homem e o vasto e, por vezes, invisível mundo microscópico que coexiste conosco. A jornada de Ricardo, desde a relutância inicial em buscar ajuda médica até sua contribuição involuntária para o avanço científico, é um espelho da jornada humana em busca de compreensão e cura. Um percurso marcado pela resiliência, pela curiosidade e pela colaboração. A descoberta da filaria ricardensis, um parasita com características genéticas até então desconhecidas, não foi apenas um marco para a parasitologia, mas um lembrete pungente de que o corpo humano, em sua complexidade, ainda guarda mistérios a serem desvendados. A capacidade desse organismo de evadir o sistema imunológico, de permanecer latente e de se adaptar ao ambiente tecidual, lança luz sobre os mecanismos de sobrevivência que moldam a evolução de inúmeras formas de vida. Essa compreensão, nascida da experiência singular de Ricardo, oferece um novo prisma através do qual podemos examinar não apenas as infecções parasitárias, mas também uma miríade de outras condições médicas, onde a interação entre hospedeiro e patógeno é fundamental. A partir desta história, emerge uma mensagem poderosa, a de que o corpo é um livro aberto, cujas páginas, por vezes, são escritas em uma linguagem sutil e codificada. Os sinais que ele nos envia, mesmo os mais discretos, carregam consigo informações valiosas. Ignorá-los é como fechar os olhos para um capítulo crucial de nossa própria narrativa. A coragem de Ricardo em confrontar o desconhecido, a persistência de sua esposa em apoiá-lo e a expertise dos profissionais de saúde que o auxiliaram, formaram uma corrente que não só o salvou, mas também iluminou caminhos para que outros pudessem ser protegidos. O legado de Ricardo Silva transcende a mera recuperação de uma infecção. Ele se manifesta na mudança de protocolos de segurança, na inspiração para uma nova geração de médicos e na conscientização de uma comunidade sobre a importância da vigilância em saúde. Cada vida que o protocolo Ricardo Silva possa ter tocado, cada diagnóstico precoce que ele possa ter facilitado, é um eco de sua própria experiência, amplificando o impacto de sua coragem.
A ciência, ao desvendar os segredos de um parasita, revela também a resiliência do espírito humano e a capacidade transformadora da colaboração. Essa descoberta levou a uma investigação mais profunda. O Dr. Carlos começou a rastrear os locais onde Ricardo havia trabalhado nos últimos anos. E o que eles descobriram foi alarmante. Ricardo havia trabalhado em uma obra específica cerca de 2 anos antes do aparecimento da bolinha no braço. Era um projeto de saneamento básico em uma região que anteriormente havia sido um lixão. O solo daquela área estava contaminado com diversos tipos de parasitas e larvas que haviam permanecido dormentes por anos. Doutor, quer dizer que outros trabalhadores podem estar infectados também? Perguntou Ricardo, preocupado com seus colegas. É muito provável, Sr. Ricardo. Vamos precisar entrar em contato com todos que trabalharam naquela obra. E foi exatamente isso que aconteceu. O doutor Carlos, junto com a vigilância sanitária, iniciou uma investigação epidemiológica. Dos 23 trabalhadores que haviam atuado naquela obra, 17 foram localizados e examinados. Os resultados foram chocantes. 12 dos trabalhadores examinados apresentavam sinais de infestação parasitária. Alguns tinham sintomas sutis que haviam sido ignorados. Outros apresentavam problemas mais graves que foram descobertos apenas durante os exames. Josué, o colega que havia alertado Ricardo sobre a estranheza da bolinha, descobriu que tinha filária linfática, que estava causando inchaço nas pernas que ele atribuía ao cansaço do trabalho. Outro colega, Carlos, descobriu que tinha uma infestação ocular que estava gradualmente comprometendo sua visão. Pessoal, disse Ricardo para os colegas durante uma reunião no sindicato, se eu não tivesse procurado ajuda médica, talvez todos nós estaríamos muito pior hoje. A descoberta deste surto levou a mudanças significativas nos protocolos de segurança da construção civil na região. Agora, todos os trabalhadores que atuam em áreas de risco passam por exames médicos periódicos específicos para a detecção de parasitas. Mas a história fica ainda mais interessante quando os pesquisadores começaram a estudar o parasita retirado do braço do Ricardo. Dr. Helena Santos, parasitologista da universidade local, ficou fascinada com o espécime. Após meses de análise, ela fez uma descoberta surpreendente. O parasita encontrado no Sr. Ricardo representa uma variação genética que nunca havia sido documentada na literatura médica, explicou ela. É como se fosse uma nova versão de uma espécie conhecida. Essa descoberta foi tão significativa que o caso foi publicado em revistas científicas internacionais. O parasita foi oficialmente catalogado como Filaria ricardensis, uma homenagem ao paciente que permitiu sua descoberta. Doutor, quer dizer que tem um bicho com o meu nome? Perguntou Ricardo, meio orgulhoso, meio assustado. Exatamente, Sr. Ricardo. O senhor entrou para a história da medicina. Mas a contribuição do Ricardo para a ciência não parou aí. Os dados coletados durante seu tratamento ajudaram os médicos a desenvolver um protocolo mais eficiente para a detecção precoce de parasitoses migratórias. Hoje, hospitais em todo o Brasil utilizam o Protocolo Ricardo Silva para investigar casos similares. Já foram salvos dezenas de vidas graças às informações obtidas durante o tratamento dele. 2 anos depois da cirurgia, Ricardo recebeu um convite inesperado. A Faculdade de Medicina da região o convidou para dar uma palestra para estudantes sobre a importância de não ignorar sintomas aparentemente menores. Pessoal, disse Ricardo para uma plateia de mais de 200 futuros médicos, eu sou um homem simples, trabalhador. Nunca pensei que um dia estaria aqui falando para vocês. Mas aprendi que nosso corpo é sábio. Quando ele dá sinais, é porque algo não está certo.
A palestra foi um sucesso. Muitos estudantes comentaram depois que a história do Ricardo mudou a forma como eles pretendiam exercer a medicina, sempre levando a sério qualquer queixa dos pacientes, por mais simples que pudesse parecer. Hoje, 5 anos depois do início de tudo, Ricardo continua trabalhando na construção civil, mas com uma consciência completamente diferente sobre saúde e prevenção. Ele se tornou uma espécie de embaixador da prevenção entre seus colegas. Qualquer colega que reclama de alguma coisa estranha no corpo, eu falo, vai no médico, irmão. Não custa nada dar uma olhada, conta Ricardo. Dona Maria também mudou. Ela fez um curso de primeiros socorros e se tornou multiplicadora de informações sobre saúde na comunidade onde moram. Depois do que aconteceu com o Ricardo, eu percebi como é importante a gente se cuidar e cuidar da família, ela explica. E as pesquisas continuam. Dr. Carlos e sua equipe descobriram que aquela região onde Ricardo trabalhou abriga pelo menos 7 espécies diferentes de parasitas, algumas ainda não catalogadas pela ciência. O local se tornou uma área de estudo internacional para parasitologia. O caso do Sr. Ricardo abriu uma porta para descobertas que podem beneficiar milhões de pessoas no mundo todo, diz o Dr. Carlos. Às vezes, um caso que parece simples pode revolucionar nossa compreensão sobre doenças. Pessoal, quando comecei a contar a história do Ricardo, vocês provavelmente pensaram que se tratava apenas de mais um caso médico curioso. Mas como puderam ver, essa história teve ramificações que ninguém poderia imaginar. Um homem simples, que quase ignorou um sintoma aparentemente menor, acabou contribuindo para descobertas científicas importantes, salvando a vida de colegas de trabalho e mudando protocolos médicos em todo o país. A lição que fica é clara. Nunca subestimem os sinais do corpo de vocês. Aquele carocinho estranho, aquela dor que não passa, aquela mancha que apareceu do nada. Podem ser sintomas de algo simples, mas também podem ser o início de uma descoberta importante para a sua saúde. Ricardo sempre diz, se eu não tivesse tido coragem de ir no médico naquele dia, talvez eu não estivesse aqui contando essa história. E é verdade, pessoal. A coragem de procurar ajuda médica não salvou apenas a vida do Ricardo, mas contribuiu para salvar muitas outras vidas também. Então fica aqui meu pedido final. Cuidem-se, observem seus corpos e nunca hesitem em procurar ajuda médica quando algo parecer estranho. Vocês podem estar salvando não apenas suas próprias vidas, mas contribuindo para descobertas que podem ajudar muitas outras pessoas. Se esta história tocou vocês da mesma forma que tocou a mim, deixem aquele like, se inscrevam no canal e compartilhem com amigos e familiares. Histórias como a do Ricardo precisam ser contadas para que mais pessoas compreendam a importância do autocuidado. E me contem nos comentários. Vocês já passaram por alguma situação onde ignoraram sintomas que depois se revelaram importantes? Ou conhecem alguém que passou por algo similar? Fiquem sempre atentos aos sinais do corpo e lembrem-se, a prevenção é sempre o melhor remédio. Até o próximo vídeo, pessoal. E muito obrigado por terem assistido até o final esta história extraordinária do Ricardo Silva, o homem que entrou para a história da medicina. Pessoal, se vocês estão gostando dessa história incrível, deixem aquele like no vídeo. E se ainda não são inscritos, cliquem em inscrever e ativem o sininho. E me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Assistindo de São Paulo, assistindo do Rio e outros estados. Adoro saber de onde vocês estão.